Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre a ressurreição geral e o problema que o pós-tribulacionismo enfrenta ao defender essa teoria. Então, antes de entrar no conteúdo do vídeo, eu quero fazer um convite. Você que não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Faça parte dessa comunidade apaixonados pela Palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas. E também compartilhe nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Pois bem, por que esse tema? Por que esse título? Porque os pós-tribulacionistas, eles defendem somente uma ressurreição. Ou seja, que a primeira ressurreição para os justos só tem somente uma fase, que ocorrerá no final da grande tribulação. Então, antes de nós entrar no reino milenar, tem a ressurreição geral segundo a visão pós-tribulacionista. Então, segundo eles, não haverá necessidade de duas fases, podemos dizer assim, na primeira ressurreição, que é a ressurreição do justo, visto que a segunda ressurreição é a ressurreição dos incrédulos, dos ímpios. Então, eles defendem que depois do período tribulacional, antes do reino milenar, haverá somente uma ressurreição geral, chamada de primeira ressurreição, visto que, para eles, nenhum santo morre nesse período de grande tribulação. Por isso, não tem a necessidade de haver duas fases, podemos dizer assim, na primeira ressurreição, visto que os pós-tribulacionistas, eles defendem que o arrebatamento da igreja é depois da grande tribulação. E essa visão pós-tribulacionista de uma ressurreição geral, chamada, na primeira ressurreição, chamada de uma única ressurreição geral, onde não temos duas fases, como eles dizem, acarreta em um grande problema para eles. E como nós sabemos, um abismo vai chamando outro abismo. Primeiro grande problema dessa ressurreição geral é que se há somente uma única ressurreição, a chamada geral para eles, a ressurreição para os justos, a chamada de primeira ressurreição, se somente há uma ressurreição geral, a própria visão pós-tribulacionistas tira a igreja do céu. E querer conciliar a ressurreição de 1 Tessalonicenses 4, verso 13 ao 18, especificamente o versículo de número 16, querer conciliar esse versículo, esse texto, com a ressurreição de Apocalipse, capítulo 20, verso 4 e verso 5, é promover um grande malabarismo teológico com as Escrituras. Por quê? Porque em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, a ressurreição é para o arrebatamento da igreja, onde a igreja é arrebatada, os vivos é transformados, os mortos ressuscitados, arrebatada até os ares, e de lá vai para a casa do Pai, conforme diz João capítulo 14, verso 1 e 3. Já a ressurreição de Apocalipse capítulo 20, verso 4 e verso 5, é para entrar no reino milenar. Então, uma leitura simples, uma leitura de modo fluida, nós vamos perceber que a ressurreição de Apocalipse 20 não tem nada a ver com a ressurreição
de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Uma, por sua vez, é para o arrebatamento, a outra é para a ressurreição, para entrar no reino milenar. Então, se não tem duas fases, aí já desmonta essa teoria de uma ressurreição geral defendida pelos pós. Então, os pós-tribulacionistas, eles têm que se decidirem. Por quê? Porque se a igreja vai para o céu por ocasião do arrebatamento, isso só é visto na visão pré-tribulacionista. Por quê? Porque nós temos que defender que há uma ressurreição para o arrebatamento e depois vai ter outra ressurreição para quem morrer no período da grande tribulação, nós vamos falar daqui a pouco, para entrar no reino milenar. Então, se eles defender que a igreja vai para o céu, nós temos que dar boas-vindas aos nossos irmãos que eram pós, mas que se converteu ao pré-tribulacionismo. Ou, se não, eles abraçam de vez e declaram que a igreja não vai para o céu, só vai até os ares, desce, entra no reino milenar, e nós falamos que é a teoria do bate-volta, do ioiô, do elevador. A igreja, na visão pós-tribulacionista, em nenhum momento eles vão para o céu. Então, isso traz um sério problema para a visão pós-tribulacionista. O segundo grande problema para essa visão pós é se a ressurreição é única, é geral, pois não haverá morte de santos no período tribulacional, pois Deus vai preservar os santos, como eles afirmam. Jesus, então, agora vai falhar em seu propósito de guardar os santos, a igreja, nesse período. Porque em Apocalipse 6, verso 9 e 10, nós temos os mártires da grande tribulação. Então, qual período eles morreram? Então, se eles morreram na grande tribulação, logo Jesus falhou em guardar a igreja. E para ficar mais complicado ainda, para defender a teoria de uma ressurreição geral e não em fases, nós vamos ter a ressurreição das duas testemunhas, no capítulo 11, verso 9 e 11 de Apocalipse, onde nós vamos ter as testemunhas mortas e depois ressuscitadas. Então, essa passagem de Apocalipse, capítulo 11, onde a ressurreição das duas testemunhas no período tribulacional quebra, desmonta essa teoria de uma ressurreição geral. Ou seja, o que nós temos que entender é que a primeira ressurreição não se refere a uma ressurreição geral, uma ressurreição única, a não ser se tornar amilenista. Então, como que eu entendo a respeito da primeira ressurreição? Simples. O que nós temos que entender é que quando fala em primeira e em segunda ressurreição, se refere a uma ressurreição qualitativa, onde a primeira é para os justos, a segunda é para os incrédulos, fazendo assim distinção entre as duas. Então, a primeira ressurreição não é um evento único, não é um evento geral. A primeira ressurreição fala de todos os justos de diferentes épocas, que vão ser ressuscitados em diferentes momentos. E isso inclui a ressurreição de Jesus Cristo, em 1 Coríntios 15, 23, os crentes por ocasião do arrebatamento, que fazem parte da igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 e 18, as duas testemunhas, Apocalipse 11, verso 9 e 11, os santos da grande tribulação, conforme vai dizer em Daniel 12, verso 2, ali Apocalipse 20, verso 4 e 5, os mártires, vão ser ressuscitados para o reino milenar. Então, a primeira ressurreição abrange a ressurreição de Cristo e de todos os justos que serão ressuscitados em diferentes momentos, assim se diferenciando da segunda ressurreição, que é para o juízo do grande trono branco, podemos dizer assim, chamada ressurreição para os incrédulos e os ímpios. Então, meus queridos irmãos,
Essa é a diferença entre a primeira e a segunda ressurreição, e a primeira ressurreição ela consiste em fases, etapas, e não em uma única ressurreição geral, como defende os nossos irmãos pós-tribulacionistas. Que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.